Cresci perto de florestas e me sinto bastante confortável nelas. No entanto, tropecei em algumas situações perturbadoras que ficaram para sempre em minha mente. Esta foi uma dessas ocasiões. Naquela época eu tinha 18 anos. Certa noite, eu e meus 2 amigos, Mike e Paul, decidimos acampar. Bem, acampar talvez não seja a palavra certa, pois não pretendíamos passar a noite, apenas relaxar e nos divertir ao redor da fogueira por algum tempo. O plano era simples: sair, fazer uma fogueira, beber algumas garrafas de vinho, comer alguma coisa e voltar para casa para uma boa noite de sono. Nós nos encontramos em minha casa, quando ainda estava ensolarado lá fora, nos arrumamos e saímos. Nosso destino era uma antiga pedreira abandonada no meio da floresta, que ficava a cerca de 40 minutos da minha casa. Embora a pedreira tenha uma história trágica e francamente assustadora, é um local popular para essas ocasiões. Quando chegamos lá, o céu já estava colorido de vermelho enquanto o sol se punha lentamente atrás das colinas. Rapidamente, juntamos toda a lenha que podíamos para não termos de procurá-la mais tarde. Enquanto a escuridão caía e absorvia todo o nosso entorno em uma escuridão impenetrável, já conseguimos acender a fogueira. Estávamos de ótimo humor e nos preparando para o nosso primeiro brinde. Foi quando percebemos que havíamos cometido um erro terrível. Esquecemos o saca-rolhas. Estávamos tentando abrir o vinho sem ele, mas logo desistimos, pois as garrafas eram muito caras e não queríamos danificá-las. Nesse momento, ficou claro que um de nós teria que se sacrificar e correr de volta para pegar o saca-rolhas. Depois de um pouco de negociação, me ofereci como voluntário. No entanto, eu tinha 2 condições. Em primeiro lugar, eles me dariam uma machadinha para o caso de algo dar errado no caminho. Em segundo lugar, nada de pegadinhas quando eu voltasse. Mike e Paul concordaram sem hesitar. Eles colocaram uma machadinha em uma das minhas mãos e uma lanterna na outra, e me mandaram seguir meu caminho. Quando estava correndo pela floresta, ouvi um barulho parecido com o de um javali. De repente, lembrei-me de um aviso que recebi de um caçador mais velho há alguns dias. Ele disse que, nesta época do ano, os javalis estavam ficando perigosos, especialmente à noite. Eu estava um pouco nervoso, mas felizmente consegui sobreviver sem nenhum dano. Cheguei em segurança à minha casa, para a surpresa de minha mãe, que não me esperava tão cedo. Expliquei tudo. Ela apenas riu. Peguei o saca-rolhas e voltei ao meu caminho. Não querendo ter um encontro desagradável com um javali, escolhi outro caminho, um pouco mais longo, dessa vez por um campo aberto. Depois de um tempo, cheguei ao nosso local. Era uma pequena clareira cercada de um lado por uma enorme rocha, talvez com 70 metros de altura, e do outro lado por uma floresta densa. Em algum lugar no meio da clareira estava nossa fogueira. Quando me aproximei, percebi que não havia ninguém, embora nossas mochilas ainda estivessem no chão e o fogo estivesse aceso. Ótimo! Combinamos especificamente que não haveria pegadinhas quando eu voltasse. Esses idiotas acham que são engraçados, pensei comigo mesmo. Com resignação, sentei-me perto da fogueira e fiquei de frente para a floresta. Esse é o único lugar onde esses 2 idiotas poderiam ter se escondido, pensei. Eu estava realmente cansado e só conseguia pensar no sabor do delicioso Pinot Noir que trouxemos conosco. Eu realmente não estava com disposição para os jogos deles e estava ficando bastante irritado. Foi então que ouvi um estalar de galhos e um farfalhar de folhas na borda da floresta, talvez a 30 metros de onde eu estava sentado. O som era ritmado e, sem dúvida, era o som de alguém andando. Apontei minha lanterna para o local de onde os sons estavam vindo. Entre as árvores, avistei uma pessoa alta usando um capuz escuro. Quando o iluminei com minha lanterna, ele parou de andar, virou-se para mim e ficou olhando imóvel. Embora estivesse de frente para mim, eu não conseguia ver seu rosto. Gritei: "Paul, seu gordo! Sei que está tentando me assustar. Nós combinamos algo, então pare de brincar e saia." Quando terminei, a figura encapuzada simplesmente se virou e entrou mais fundo na floresta. Exatamente naquele momento, meu telefone começou a tocar. Apressadamente, tirei-o do bolso. Era o Mike. Atendi a ligação e comecei a gritar com ele. "Muito engraçado, seus idiotas.
Achei que tínhamos concordado com alguma coisa. Do que você está falando? Estou falando de você estar tentando me sacanear. Eu vi você claramente, então pode sair agora. Mike como que congelou por um minuto. Pelo que pareceu uma eternidade, tudo o que eu podia ouvir era sua respiração pesada e Paul resmungando algo ao fundo. Quando ele finalmente voltou à realidade, disse apenas: "Cara, estamos em sua casa." Ouvimos alguns passos. No começo pensamos que você estava tentando nos sacanear. Mas depois ficamos com medo e decidimos procurar por você. Esqueci o telefone em sua casa, então não pudemos nem ligar para você. Apenas saia daí e nós voltaremos para pegar nossas coisas juntos. Besteira. Essa é apenas mais uma de suas pegadinhas engraçadas e não estou acreditando nisso. Espere um pouco. Por um tempo, tudo o que pude ouvir foi um murmúrio incoerente. "Ei, o que está acontecendo?" perguntou a voz da minha mãe vinda do telefone. De repente, minha cabeça girou e meu coração acelerou quando percebi que eles não estavam brincando. De repente, uma onda gelada de medo percorreu meu corpo. No entanto, consegui convencer minha mãe de que estava tudo bem, que ela não precisava se preocupar. Ela devolveu o telefone a Mike. "Deixe tudo e volte. Estamos indo embora agora. Vamos nos encontrar no meio do caminho. Não vou a lugar nenhum sozinha de novo. É melhor vocês virem para cá e rápido. Estou esperando por vocês." Mas eu desliguei. Não queria fazer mais barulho do que já estava fazendo. Rapidamente desliguei minha lanterna e comecei a me afastar da luz do fogo. Fui até a enorme parede de pedras. Achei que se tivesse minhas costas cobertas pelas rochas, eliminaria uma das possíveis maneiras de o visitante indesejado se aproximar de mim. Eu estava ali, na mais completa escuridão, tentando não emitir nenhum som, enquanto segurava firmemente minha machadinha, que seria minha melhor amiga pela próxima meia hora. Eu tinha que me convencer constantemente a não me enrolar em uma bola de medo. Até meu próprio corpo começou a me trair, pois minha audição piorou devido ao meu coração que batia selvagemente. Eu estava tentando me acalmar, mas novamente, na pior das hipóteses, cada pedacinho de adrenalina ajudaria. Depois do que pareceu uma eternidade, avistei 2 feixes de luz fracos vindos da floresta. Ouvi Paul gritar meu nome. Nunca me senti tão aliviado. Finalmente saí correndo do meu esconderijo para cumprimentar meus 2 amigos. Por um bom tempo, ficamos ali parados, rindo como maníacos de alívio. Estávamos até ficando um pouco convencidos e pensamos em ficar. Afinal de contas, havia apenas um, supostamente, canalha à espreita entre as árvores, e nós éramos 3. Curioso. Poucos minutos antes, eu estava me cagando de medo. E agora, de repente, estava repleto de besteiras de macho durão, pensando: o que poderia acontecer? No final, o bom senso levou a melhor sobre nós, e decidimos ir embora. Empacotamos nossas coisas, apagamos o fogo e saímos. Levamos nossas garrafas de vinho para desfrutar em outro lugar, em um lugar agradável e bem iluminado. Apesar de alguns casos assustadores quando criança, houve apenas uma vez em minha vida adulta em que realmente senti um medo primordial. Peço desculpas se o relato for um pouco longo, mas acredite que estou sendo a mais concisa possível e preciso explicar um pouco o cenário no início. Moro em um vilarejo no meio do interior da Inglaterra. Para dar uma ideia exata de seu tamanho, ela tem uma população de 4.000 habitantes, mas parece mais com 1.000, devido à sua natureza espalhada e ao fato de ser cercada por todos os lados por muitos campos, fazendas e bosques, que acabam se conectando a uma floresta bastante famosa. Fica meio que no meio do nada, e por isso, tem conexões telefônicas e de internet notoriamente ruins. Como morei aqui toda a minha vida, conheço o lugar como a palma da minha mão. Sei onde estão todas as trilhas públicas que atravessam os bosques e campos, onde elas se conectam, quais são os atalhos, onde atravessar riachos profundos, etc. Fiz caminhadas nessa área durante minha infância com meus pais e sozinha quando adulta. Nada de ruim aconteceu. Eu me sentia segura aqui. Esta história se passa no verão passado, em julho, depois que voltei para casa após a universidade. Ainda não tinha conseguido um emprego e fumava muito.
um hábito que meus pais desprezavam e que eu tentava manter escondido deles fazendo caminhadas noturnas, com vários cigarros pré-enrolados escondidos no bolso do meu capuz. Como de costume, nesse dia os dois chegaram em casa às 5 da tarde, jantamos, mas conversamos por mais tempo do que o normal, pois minha mãe tinha tido um dia bastante agitado e estava me contando sobre isso. Por causa disso, acabei saindo para a minha caminhada 1 hora mais tarde do que o normal, por volta das 7 da noite. Mas como era verão, o sol ainda estava brilhando e, sinceramente, não percebi que começaria a escurecer enquanto eu ainda estava na rua. O bosque mais próximo da minha casa fica a menos de 5 minutos de distância e você entra por um portão em um campo de fazendeiros. Você pode ver a área aberta bem longe até que o primeiro conjunto de pequenos bosques obscureça sua visão. Era para lá que eu estava indo, pois sabia que essa trilha levava menos de 2 horas e levava de volta ao mesmo caminho em que eu estava agora. Tempo mais do que suficiente para fumar os 3 cigarros que estavam em meu bolso e para que o cheiro saísse de minhas roupas, pensei. Toda essa área é muito popular entre os passeadores de cães, portanto, não é incomum ver outras pessoas enquanto você está por aqui. E como se trata de um vilarejo, todo mundo cumprimenta todo mundo. Acendi meu primeiro cigarro e comecei a caminhar. Fiquei em meu próprio mundo por um tempo, até que estava a menos de 30 metros da entrada do bosque. Um senhor idoso estava saindo deles e jogando uma bola para seu cachorro Collie. Terminei meu cigarro e o joguei fora. Ao me aproximar, reconheci que se tratava de John, que morava na rua ao lado da minha e conhecia meu avô. Paramos e nos cumprimentamos enquanto eu acariciava seu cachorro Max. Enquanto conversávamos, vi outro homem saindo da floresta, sem cachorro, jaqueta verde brilhante. Era muito alto e tinha uns 10 anos a mais que eu em termos de idade. Eu e John conversamos por mais 1 minuto e nos despedimos. Ele me avisou para não ficar muito tempo aqui fora, pois logo começaria a escurecer. É verdade que o céu estava rosa brilhante e laranja. O sol estava realmente começando a se pôr. Eu realmente não havia notado. Continuei descendo a trilha em direção ao homem. Quando estávamos quase passando um pelo outro, olhei para cima para fazer um breve contato visual. Sorri e cumprimentei-o, como todos aqui fazem, mesmo que não reconheçam a pessoa. Meus olhos imediatamente encontraram os dele. Ele já estava olhando para mim. Seus olhos escuros se fixaram nos meus. Ele não estava sorrindo. Eu não o conhecia, mas sabia que havia algo errado. Estava em seus olhos. Engoli minha delicadeza e olhei para o chão enquanto passávamos. Eu tinha vivido na cidade da minha universidade nos últimos 2 anos, então reconhecia um sinal de alerta quando o via, e meus modos de caipira do interior evaporaram. Acelerei um pouco o passo e antes de entrar na floresta, olhei para trás. O cara ainda estava andando na mesma direção, seguindo John. Senti-me aliviado, ri, amaldiçoei o cigarro por me deixar paranoica. Acendi outro cigarro e comecei a entrar na floresta. Demora cerca de meia hora para seguir a trilha pela floresta até o fim. A saída da trilha dava em outro campo que levava a outro conjunto de bosques. O céu agora estava violeta. A luz fraca havia sido obscurecida pelas árvores. Eu já estava fumando meu último cigarro e estava perto da entrada do segundo conjunto de bosques quando o senti. Medo. Um medo completo, paralisante e absoluto, que percorria todas as camadas da carne como se fosse um raio elétrico. Eu nunca havia sentido nada parecido antes ou depois, mas sabia o que era. Dei meia volta. Parado na saída do primeiro conjunto de bosques estava o homem. Eu ainda conseguia distinguir sua jaqueta verde sob a luz fraca. Ele voltou para trás, droga, e muito rápido também. Eu havia olhado para trás várias vezes enquanto estava naquelas árvores, e ele não estava lá. Por um segundo, fiquei paralisada, assim como ele, que sabia que eu tinha visto. Para correr a distância entre nós, ele levaria cerca de 5 minutos. Ele estava obviamente em boa forma. Joguei o cigarro e me lancei na floresta. O único caminho que eu podia seguir, e não ousei olhar para trás. Corri por alguns minutos antes de virar bruscamente para a esquerda, saindo da trilha em direção às árvores. Esperava despistá-lo um pouco, mas não conseguia ver nada. A luz já estava escurecendo
e as árvores tornavam isso 100 vezes pior, especialmente porque agora eu estava no meio delas. Seus galhos se prendiam em minhas roupas como dedos, chicoteando e arranhando minhas pernas nuas a ponto de sangrar. Eu corria e corria. Meus pulmões protestavam de dor, odiando-me por fumar tanto, enquanto meu coração se jogava contra minha caixa torácica tentando escapar. Eu não conseguia mais. Joguei-me no chão atrás de um tronco particularmente grosso. Encostei minhas costas nele, com os joelhos no peito, com a mão sobre a boca para abafar minha respiração difícil, tentando desesperadamente bombear ar para os pulmões para a próxima corrida. Escutei pela primeira vez. Alguns segundos se passaram em silêncio. Então eu o ouvi. Passos pesados quebrando galhos atrás de mim e cerca de 6 metros à minha esquerda. Não me atrevo a olhar, caso ele me veja. Estou com meu telefone, mas sei que tenho pouca chance de ter sinal onde estava. E sabia que ele me ouviria falando ou veria a luz da tela. Não tenho vergonha de dizer que, nesse momento, começo a chorar. As lágrimas caíam silenciosamente pelo meu rosto. Que droga! Ouço uma voz grave exclamar: "Onde você está? Eu sei que você está aqui. Eu vi você." Tenho de colocar as 2 mãos na boca para impedir que meu grito escape. Posso ouvi-lo se movimentando. Entro em pânico e encontro coragem suficiente para sair lentamente de trás da árvore. Ele estava a cerca de 3 metros atrás de mim, a menos de 6 metros à esquerda, de costas para mim. Afastei-me e meus olhos examinaram a área ao meu redor. Pego uma pedra bem pesada. Verifico-o novamente com cuidado. Suas costas ainda estão viradas, mas ele está procurando entre as árvores, agora mais abaixado no chão. Tomo uma decisão instantânea e, com tudo o que me resta, atiro a pedra para trás e para a direita. Ela se chocou contra os galhos das árvores e fez um barulho infernal. Eu o vi correr imediatamente em sua direção, rindo. Ele riu pra caramba. Parei um pouco, ouvindo seus passos ficarem mais silenciosos, até que pensei que não seria tão visível para ele se me movesse e me lancei para a frente. Corri, tentando colocar o máximo de distância possível entre nós, mas também estava ciente de que estava ficando cada vez mais longe de casa. Eu sabia que deveria haver um riacho em algum lugar próximo. Se eu encontrasse o riacho, poderia segui-lo, pois ele margeia o terreno e corre paralelo a algumas trilhas. Corri e corri até que as árvores finalmente se dissiparam e pude ver outro campo do outro lado delas. Agradeço a Deus e me esforço um pouco mais até sair das árvores e... O chão desaparece debaixo dos meus pés e eu desço de cabeça para baixo pelo aterro do riacho. Despenco na água abaixo, minha boca aberta e meus pulmões se enchem de água barrenta. Ao balbuciar, sinto-me ao mesmo tempo aliviada por ter encontrado o riacho e aterrorizada por ele ter me ouvido. Meu telefone agora está arruinado. Desço a correnteza lentamente, o mais silenciosamente possível, ouvindo-o o tempo todo enquanto o córrego margeia a floresta, olhando para cima periodicamente, só para garantir. Depois de algum tempo, talvez meia hora, noto que as árvores começam a se afinar e percebo que essa é a borda da floresta de onde eu deveria estar saindo e onde o caminho se conectava ao caminho original em que eu havia começado. Se eu corresse, poderia chegar em casa em menos de 20 minutos. O mais silenciosamente que pude, arrastei-me de bruços de volta para o aterro no estilo do exército, querendo ficar o mais baixa possível. Dei uma olhada por cima. Consegui ver a abertura do caminho de saída da floresta a cerca de 15 metros de distância. Sentei-me e examinei a linha da floresta por alguns minutos. Meus olhos tentavam distinguir movimentos, apesar da escuridão total. Nada. Também não consegui ouvir nada. Levantei-me e corri o mais rápido que pude pelo campo até a trilha. Eu sabia que o portão pelo qual havia entrado estava no campo adjacente. Realmente não era longe. Eu estava tão feliz. Sua desgraçada maldita veio do outro lado do campo. Juro que minhas pernas quase cederam naquele momento. Ele estava esperando por mim. Virei a cabeça e o vi correndo para fora da floresta a toda velocidade. Gritei e me esforcei ainda mais, com lágrimas no rosto. Tudo o que eu podia fazer era correr. Atravessei o campo principal e pude ver a luz da lua brilhando no portão de metal. Minha casa estava a apenas 5 minutos dali.
Nunca me concentrei tanto em algo como naquele portão. Ele era mais rápido do que eu e estava se aproximando, gritando comigo o tempo todo sobre como iria cortar minha garganta. Corri e corri, empurrando-me para cima do portão e subindo a estrada. Atrevi-me a olhar enquanto fazia a curva para a minha estrada. Ele ainda estava me seguindo. Cacete! Corri até a entrada da garagem e me joguei pela porta, correndo para a sala de estar, chorando e gritando histericamente, apontando para a porta atrás de mim. Meu pai correu para fora e minha mãe me agarrou enquanto eu desmaiava tremendo. Acontece que meus pais já haviam chamado a polícia. Como eu disse, eu estava saindo por 1 hora mais ou menos às 7 horas e já passava da meia-noite e eu não tinha atendido quando ligaram para o meu telefone, agora quebrado, o que não é muito comum para mim. Ligamos para a polícia novamente para explicar. Eles vieram e eu dei um depoimento completo. Tanto meus pais quanto a polícia ficaram horrorizados. Nada disso acontece aqui. Não houve nenhum relato de estupro ou assassinato nos últimos 100 anos. Mas bastava olhar para mim e era óbvio que eu estava dizendo a verdade. Eu estava coberto de cortes e hematomas da cabeça aos pés, encharcada e coberta de lama e sangue. Não vou falar sobre como essa experiência me mudou, pois é deprimente, mas vou dizer que o que mais me assusta é que eles nunca tiveram um suspeito. Apesar de ele ter me seguido tão de perto, ele já havia desaparecido quando meu pai saiu correndo. Esse cara ainda está por aí. E quem sabe do que ele é realmente capaz? Eu estava acampando no meio do nada em Washington, perto do Monte Rainier. Não era um acampamento oficial, mas estava bem no meio da floresta, onde eu não esperaria outro ser humano por quilômetros. Certa noite, acordei e ouvi algo. Abri minha barraca e havia um homem sentado onde minha fogueira estava, bem do lado de fora da barraca. Nada particularmente digno de nota sobre o homem. Apenas um cara de aparência normal sentado a alguns metros da minha barraca. Sem bolsa ou mochila, ou qualquer coisa com ele. Apenas um homem. Ele me viu abrir a barraca, seus olhos ficaram enormes, como se tivesse visto um fantasma, e foi embora. Isso me abalou muito, mas no dia seguinte, consegui esquecer o fato razoavelmente bem, depois de considerá-lo apenas um acontecimento estranho, e um cara que provavelmente estava drogado ou algo assim, e que de alguma forma tinha conseguido montar um acampamento coincidentemente não muito longe do meu. Então, 2 dias depois disso, e a uma distância de 20 quilômetros em direções totalmente aleatórias, que ninguém poderia tomar o mesmo caminho por acidente, eu estava sentado perto da fogueira naquela noite e comecei a ouvir barulhos que me convenci cada vez mais de que era uma pessoa. Eu os chamei e na escuridão alguém disse: "Você sabe como chegar ao Bell's Canyon?" Eu disse que não, acho que esse lugar nem existe. Eles continuaram falando fora da minha linha de visão. Tentei vê-los com minha lanterna, mas eles gritaram: "Mire para longe." E, meio assustado e sem querer irritar uma pessoa potencialmente louca, eu o fiz. Depois de uns 15 minutos em que eu estava muito assustado, e eles conversavam e faziam perguntas completamente aleatórias na escuridão, parecia que a voz tinha se aproximado. Então, eu acendi minha luz naquela direção novamente, e era o mesmo cara que tinha estado do lado de fora da minha barraca 2 noites antes. Ele tinha que ter me seguido por quase 20 quilômetros em 2 dias, porque não há como ele ter ido parar acidentalmente no mesmo lugar, por mais vasta que seja a região selvagem. De jeito nenhum. Assim que minha luz o atingiu, ele fugiu novamente. Comecei a persegui-lo, mas não queria me perder na selva no escuro, então parei rapidamente depois de provavelmente apenas 30 metros. Esse não podia ser descartado, pois a única maneira de ele estar nos 2 lugares era especificamente se estivesse me seguindo. Decidi que a viagem havia terminado logo pela manhã e voltei a caminhar durante 3 dias, sempre dobrando a trilha, tentando desviar qualquer pessoa que estivesse me seguindo e, ocasionalmente, me escondendo e esperando para ver se ele viria me seguir. Realmente não consigo descrever como foi aterrorizante sentir que estava sendo caçado na floresta e ter que pensar em coisas que eu poderia fazer para evitar ser assassinado. Na primeira noite de caminhada, ouvi 2 vezes o que parecia ser uma pessoa andando em círculos do lado de fora da minha barraca, mas quando criei coragem para olhar, ninguém estava lá.
Na segunda noite, ouvi o que, a princípio, pensei ser um animal fazendo barulhos à distância, mas aos poucos, decidi que parecia mais um humano fazendo chamadas de animais, mas poderia ter sido realmente um animal, mas não vi o homem novamente. Mas realmente parecia uma pessoa fazendo barulhos de uivos. Eu literalmente quase chorei quando finalmente voltei para o carro. O alívio foi tão grande. Até hoje, provavelmente foi a experiência mais aterrorizante que já tive. Não tenho ideia de quem era o cara ou quais eram suas intenções, e não tenho como obter uma explicação. Mas realmente não consigo explicar como foram alguns dias aterrorizantes.